Hoje, né, nós vamos tratar deste autor. Olha, aqui dá para dizer, Silvio de Almeida não é piagetiano, né? Aliás, até porque não é nem da educação, ele é da área do direito. Então, ele não é nem da educação, ele é. Então, ele vai fazer a discussão sobre racismo estrutural. Eu falaria que, talvez, em linhas gerais, para todos nós educadores, para todos os professores, é o único livro fora do campo piagetiano. Fora do campo piagetiano, é o único livro. Porque ele não é, ele considera esses autores, ele conhece esses autores, mas ele nem trabalha diretamente com esses autores do concurso. E a discussão que o Silvio de Almeida faz, a base da discussão, falar de racismo estrutural, apesar dele não levantar o nome, a base de discussão é uma base marxista, né? Quando se fala de estrutura, a base é marxista. Sempre será. Então, no livro, diretamente, ele mesmo não fala, mas mesmo os autores que ele traz para discutir, e a forma como ele traz para discutir, é uma discussão cuja base, lá atrás, é uma base um pouco marxista. Que fala assim, há uma dinâmica na sociedade, e é uma dinâmica dialética, é uma dinâmica que discute a contradição, é uma dinâmica que discute a contradição. O Brasil vai dizer, o brasileiro vai dizer, não existe racismo no Brasil. Entretanto, a estrutura da sociedade é racista, e a maioria dos brasileiros colabora para a estrutura racista, mesmo quando não percebe. Mesmo quando não percebe. Mesmo quando não percebe. Então é um pouco assim, olha, mesmo quando não percebe, que é assim, que é uma sociedade estruturada dentro do racismo. É um jeito mais simples de ver, é abrir suas redes sociais. Abra suas redes sociais e veja quantas pessoas negras você segue. Mas um pouco mais. Clique no Instagram. Clique naquela pesquisa. No Instagram, quando você clica na pesquisa, aparece uma sugestão a partir dos seus cliques do logaritmo, né? Dos logaritmos, a partir de sugestões de amizades para você. Clique na pesquisa e veja que imagem de pessoas aparecem e vai rodando. Veja se a metade que aparece lá são negros. E você vai ver que não. Ah, é o Instagram que é racista? Pode ser, mas você também. Por quê? Porque ou você clica em poucos perfis negros, ou você para, que o logaritmo lê isso, né? Para sobre poucos perfis negros. Então, um outro exemplo seria dizer assim, nós temos, sei lá, no Brasil, uma grande coisa na mídia que faz sucesso é a novela. Quantos negros tem na novela? Outra, quantas vezes você mandou alguma mensagem para a Globo, uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, falando, cadê os negros, atores negros, na Globo? Ontem, olha isso que legal, ontem eu liguei num programa, eu liguei a TV à noite. Não sei nem que programa, mas era alguma coisa, tinha o Porchat, era alguma coisa de música lá, não sei lá o que era, mas tinha uma gente cantando lá, música, sei lá o nome do programa. É um negócio que não passa toda hora, passou ontem. Olha, os apresentadores todos, nenhum negro. Até entre os cantores, quem cantou, raramente tinham negros. Quantas vezes nós criticamos a TV Globo por isso? Você fala assim, nem assisto. Isso não significa que você não seja. Então, ela levanta aqui essa questão assim, olha, então gente que participa do Big Brother, não sei o que lá, vira ator do nada, Mas a grande questão, então, essa é a discussão. De quantas... Nós temos um país cuja população negra corresponde a 56% da população brasileira, mas que a população negra nos espaços de poder é diminuta, é pequenininha. Então, também, outro exemplo, quantos professores negros você teve na universidade? Quantos, nesses espaços que hoje no Brasil são espaços de poder? Então, são pessoas que aparecem na mídia, na TV, nas redes sociais,
fale o nome de grandes influenciadores. Quando você vai falar, poucos e raros são influenciadores digitais, né, pensando nisso, negros, né, nas redes sociais. Então, o Brasil, 56% da população brasileira é negra. Entretanto, os negros não aparecem em metade das coisas. E outro exemplo é dizer assim, os Estados Unidos parece que tem muito mais negros nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas parece, mas não é. Né? Porque os negros nos Estados Unidos correspondem somente a 13% da população. Somente 13% da população. Então, a outra discussão seria um pouco assim, espaços de poder. Quantos políticos e cargos importantes negros nós temos? Quantos presidentes negros nós já tivemos? Quantos governadores nós temos? Mesmo estados que são população muito, majoritariamente negra, né? Então, se pega o estado da Bahia, 80% da população, quase 80% da população da Bahia é negra, do estado da Bahia. Nunca teve um governador negro. Então, que pode ser isso? Oi, irmã. Até mesmo mundialmente, o único filme até hoje. Isso porque fala do pouco da história da escravidão, no início, aquela mulher rei que assistiu, que além de todos os atores, né, praticamente, são negros, e a protagonista é uma mulher também, negra. É o único filme até hoje, né? Eu assisti. Mas aí nesse filme. Qual filme, repita? A Mulher Rei. A Mulher Rei. Tá nos cinemas ainda. Tá. Mas é da Viola Davis, né? Norte-americano. Não, tem Pantera Negra agora. Mas olha o tamanho da população negra nos Estados Unidos. E agora, assim, e no Brasil? No Brasil, nada. Não dá para dizer nada, mas é tão pouca coisa. Mas quando nós acessamos esses espaços, não tem isso aqui. Que a gente poderia também perguntar assim, fale o nome de empresários negros brasileiros. Nem tem. E aquele... Não sei a rede social de vocês, assim, como eu sigo muitos perfis, é um fato, né? Como eu sigo muitos perfis negros, muitos perfis que sigo também são do movimento negro, às vezes eu publico, assim, às vezes cansa, né? Porque, assim, olha, que hoje em dia, por conta de celular, essa questão do racismo, ela aparece muito mais. A próxima pergunta, então, seria, primeiro, entender, no Brasil, racismo é crime. Aliás, é crime inafiançável. A próxima pergunta que é a mais legal. Na história brasileira, quantos brasileiros já foram presos por racismo? Nem. Nunca. Mas, eu falei de rede social só para dizer assim, você abre as redes sociais, todo dia tem um ato de racismo. Mas não é só um não, né? São esses que foram gravados. Alguém que é chamado disso, alguém daquilo, alguém que sofre porrada. Oi, amor? Não, é isso. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Hoje isso é mais visível. Sim. Mais com das redes sociais. Mas isso acontece a todo momento. A todo momento. Nós brasileiros vivemos no país mais racista do mundo. Este é o país mais racista do mundo. Só o brasileiro que acha que não. Mas este é o país mais racista do mundo. Então, volta às mesmas perguntas, assim, olha, quantos professores negros você teve, às vezes, ao longo da vida? E na universidade? Menos ainda. Vai lá na USP, ver quantos professores negros tem. Negros nordestinos, tem muitos tipos de discriminação no Brasil. Então, o Silvio de Almeida está dizendo que há estruturalmente uma estrutura racista. Uma estrutura que leva ao racismo. E essa não é uma estrutura nova. Ele está dizendo também, é uma estrutura de 500 anos. Ele começa, então, a discutir os conceitos de raça. Então, raça, sabe, as classificações entre as pessoas. Não agora. Eu, Anderson, esse é um fato. Eu, Anderson, só vou me descobrir como negro quando eu tenho ali 20 anos.
quando eu tenho exatos 20 anos por ali, é que eu, Anderson, me descubro como negro. Então, eu me descubro como negro, né, quando eu começo a enfrentar o problema da negritude e entender o problema da negritude brasileira. Porque até então eu não me via como negro, possivelmente me achava branco, e não achava que as coisas que aconteciam comigo eram frutos do racismo. Portanto, eu não tinha a minha identidade. Do que sou, né? Então, só vou entender ali pelos 20 anos. Por que que vou entender ali pelos 20 anos? Porque eu entro numa universidade e a universidade começa a me dar esses indícios também, de uma maneira mais direta, através de leituras, através de coisas que aconteciam e através de olhar outras coisas, mesmo agora sendo levado a participar, naquele momento sendo levado a participar do movimento negro. Então, como é que você começa a entender o que acontece com você como estrutura racista? Que é assim, olha, talvez um exemplo simples, né, que ela falou ali do rapaz sendo xingado pela mulher, tá. Mas isso é um caso extremo, entende? Tá fácil identificar que há racismo. Mas essa mulher, apesar do racismo no Brasil ser um crime inafiançável, você vê que nem o delegado, essa mulher que você falou lá desse caso do Ed Júnior, né, essa mulher, você vê que o caso, você pode ir lá caçar no caso, ela não foi tipificada pelo delegado. Quantos delegados negros tem? Para ser delegado tem que ser formado em direito. Ela nem foi tipificada como racista, portanto ela não vai presa. Ela foi tipificada como injúria racial. Injúria racial é afiançável. Se você for preso, você paga a fiança e sai no outro dia. Essa mesma mulher... Então, esses casos levam a muitas questões. Né? Eu já levanto muitas, digamos assim, mas... E há outras também, né? Às vezes você discute isso e vai ter pessoas entre nós e as pessoas vão dizer que não. É preciso entender assim, olha, a questão negra no Brasil, ela é grave, essa é a discussão do Silvio de Almeida, e ela não é nova. Então, nós aprendemos, e então ele vai dizer também, olha, não é Piaget, só que ele vai dizer aqui, não é Piaget, mas ele vai dizer aqui, nós aprendemos o racismo socialmente numa sociedade como a nossa. Porque algumas pessoas vão dizer assim, então os próprios negros, tem gente que levanta assim, levanta a mão e fala, olha, os próprios negros são racistas. Então eu já vou respondendo. O brasileiro é. Todos somos. Senão o racismo não existiria. Então o nosso olhar para a questão negra, ela é olhar o negro como objeto. O negro é objeto na sociedade. A mulher é um pouco assim, a mulher negra é objeto sexual. O homem negro também é objeto sexual. Olha, às vezes precisa encontrar jeitos de dizer, mas eu quero dizer assim, pensando no homem negro, é um pouco assim, é como se todo homem negro tivesse que ser bem dotado. Isso não é real. É como se todo homem negro tivesse que ser viril. É como se todo homem negro tivesse que ser forte. Até, digamos assim, né? Semana passada eu não dei aula, porque eu não fiquei legal, diabetes, isso aqui lá, e ainda não estou legal, mas é um pouco, às vezes é um pouco assim, não. Que homem preguiçoso. Porque assim, não é que a gente às vezes não diz, mas a gente pensa. Outra coisa, só uma outra coisa. Só agora falando de mim mesmo também, eu sou um homem negro. E aí é parte desse racismo estrutural, só entendendo assim. Então, Anderson, eu mesmo, assim, talvez as minhas piores aulas são essas aqui, as aulas da manhã, porque eu mesmo só dou uma conectada lá pelas 2 da tarde. Então, a aula da tarde, eu acho que ela deve ser mais interessante do que essa da manhã. Mas é um pouco assim, então de manhã eu estou um pouco disperso, tal. Tem gente que chega e passa por mim e fala bom dia, e eu, às vezes, nem falo, né? Então as pessoas falam que é assim, um pouco assim. Aí vira um pouco assim, não por causa de um bom dia, mas é um pouco assim, é como se Anderson, então, Anderson
é arrogante, é isso e aquilo, mas em grande parte isso não tem a ver com o fato de eu ser desse jeito. É o fato de eu ser um homem negro. E no Brasil, outra coisa, dessas coisas que estou dizendo nesse instante, para quem pensa de outras formas, assim, não, essa daqui vai falar que isso é mimimi, que isto é vitimismo. As pessoas que já, ao falarem essas palavras, essas pessoas são racistas ao extremo. Se qualquer dia você falar para mim, eu vou te devolver falando, você é racista. Se você olhar para mim e falar, olha, o Anderson sendo vítima, olha que vitimismo. Então, essa é a fala central do racismo hoje. No Brasil, é um discurso absolutamente racista. Absolutamente racista. Porque se ele não é racista, então você me dê as outras respostas. Me mostre se metade da população nos espaços de poder. Metade da população, olha, na última eleição nós tivemos, nessa eleição agora, acabou agora, nós tivemos 13 candidatos a presidente. Até mulheres tinham mais do que negros. Só tinha um candidato negro. As pessoas, às vezes, não sabem nem quem era. Sabem nem quem era o candidato negro. Só tinha um candidato negro. As pessoas, geralmente, sabem nem quem era. Só um candidato. Uma população de metade, mais da metade da população no Brasil é negra. Um não, né? Pensando... dois, né? Desculpa. Duas pessoas. Um homem e uma mulher. Candidatos. Diretos. Então, raça é um conceito inicialmente ligado à questão de plantas, animais, e depois também ligado ao conceito biológico do ser humano. Que inclusive está ligado a conceitos biológicos, que inicialmente, tá? Inicialmente ligadas a conceitos biológicos, que tem pessoas que falam assim, a raça é para cachorro. Sim, é real. Raça é para cachorro, é para animais, para plantas, isso diferencia. Mas raça, no conceito histórico, depois também será ligada aos seres humanos. Raça, então, também distingue categorias de seres humanos. E que no Brasil, olha, um outro exemplo, assim, você vai encontrar, assim, a primeira coisa interessante, no Brasil, 56% da população é negra. E nos presídios? Mais de 73% dos presidiários brasileiros, dos presos brasileiros são negros. Outra, dados mostram que a população que é morta no Brasil, por exemplo, em confronto, ou pela polícia, ou isso ou aquilo, a população é majoritariamente, em alguns lugares, chega a 90%. É a população negra. É a população negra. Nós temos, em vários lugares do Brasil, talvez os casos que mais apareçam são os do Rio de Janeiro, de crianças que são mortas nas suas favelas, comunidades, crianças negras. Então, nós temos um problema social gigante, que nós ainda não enfrentamos, nós sabemos como enfrentar. Você deve saber, não é uma discussão dele, mas está no nosso concurso. Crianças negras, socialmente, crianças na escola recebem, crianças negras, menos afeto do que crianças brancas. Nas nossas creches. E o estudo que tem, o estudo é aqui em São Paulo. Portanto, estamos falando de creches da Prefeitura de São Paulo. Está no nosso concurso. Crianças negras recebem menos afeto que crianças brancas. Então, é um conceito de relações, é um conceito histórico. E o autor está discutindo, sempre há nas relações humanas conflito, poder, decisão, quem toma decisões, quem está sob essas decisões. Então, ele vai buscar, inicialmente na história, vários lugares, para dizer como é que eram esses processos. Como é que esses processos vão envolvendo num processo o conceito de raça.
Então, logo no início do livro, o Silvio de Almeida vai discutir assim, olha, inclusive é o contexto do selvagem. Inclusive é o contexto selvagem. Então, eu vou tentar explicar isso daqui, não aqui. Vou tentar explicar a partir de exemplos que eu vou tentar dizer. Eu estou na universidade, eu estudei na PUC. Estou na PUC, nós encontrávamos muitos negros, assim, um pouco nos corredores, estudando na PUC. Inicialmente parecia que a universidade era mais inclusiva, mas depois nós fomos descobrindo que não era exatamente isso. Era um convênio que a PUC tinha com países africanos, de alunos africanos, né? Então tinham muitos negros na PUC, mas quando você ia conhecer, eles não eram nem brasileiros, eram africanos. E aí, olha, o exemplo que eu vou dar é o seguinte. Então, um exemplo é assim, tinham duas irmãs do Gabão. Então, uma coisa que elas falavam sempre é assim, quando elas conheciam algum brasileiro, os brasileiros gostavam de perguntar assim, então, como elas tinham um sotaque francês, né? Falavam francês e tal, aí aprenderam português, sotaque francês, de onde vocês são? São da França? Não. São de onde? Do Gabão. Era um pouco assim, Gabão, onde é Gabão? Onde é Gabão? Aí ela fala, na África. A próxima pergunta, depois que ela falava África, a próxima pergunta era, como é que é viver lá na savana, no meio da selva, entre macacos, no meio do leão, perto do leão? Então, olha, o olhar do brasileiro para a África é o olhar de que a África é a selva, que a África é um lugar subdesenvolvido, que a África não tem nada, só tem animais e pessoas passando fome. Como se na África não houvesse as maiores riquezas humanas. Como se na África, aliás, a África que é o lugar do nascimento humano, né? Os fósseis mais antigos de seres humanos foram encontrados até hoje na África, não na Europa e nem em outro lugar do mundo. Então, é o selvagem, né? Mas eu vou tentar dar exemplos assim do selvagem, como é que depende do local. O brasileiro olha para a África e acha que a África é savana, é o Rei Leão, essas coisas aí. Esse é o olhar do preconceito. É entender, aqui no Brasil, um exemplo da mesma coisa sobre o selvagem. Pessoas negras pedindo dinheiro na rua, mendigo. Pessoas brancas pedindo dinheiro na rua, coitado, temos que tirá-lo. Nossa, como ele chegou nesta condição. No Brasil, alguns casos ficaram conhecidos. Mendigatos e mendigatas. Que eram pessoas brancas em situação de rua, que foram tiradas da situação de rua, porque branco na situação de rua, pessoas brancas em situação de rua é diferente. Então, negro, mendigo. Outras coisas aqui agora, até olhando para as nossas escolas, nesse mesmo sentido, assim, então o negro está sempre ligado a alguma coisa, geralmente negativa. Então nós temos, inclusive, palavras que remetem ao ser negro, né? Uma coisa ruim, Anderson, você está falando mal de uma coisa. Anderson, você está denegrindo. A palavra denegrir significa tornar negro. A palavra pode procurar no dicionário. A palavra denegrir significa tornar negro. Tornar negro é negativo. Então, as questões relativas à discussão que ele está fazendo no começo aqui, isso é histórico. É histórico no Brasil. Outra coisa, falar no Brasil a palavra escravo, o brasileiro automaticamente conecta escravidão à negritude. Como se a escravidão só existisse relativas às pessoas negras em qualquer lugar do mundo, né? Entretanto, a Grécia e quase todos os países do mundo tiveram escravidão. A Grécia, por exemplo, teve escravidão. E os escravos não eram pessoas negras. Os escravos eram gregos. As sociedades todas, aliás, a palavra escravo, ela vem da palavra eslavo,
eslavo, que hoje é uma referência a um país, né, a Eslovênia, mas é uma região da Europa onde não vivem negros. Por quê? Os primeiros escravos eslavos vêm desta região. E por isso o nome original é de origem europeia. Mas no Brasil se convencionou compreender que negros são negros. Que a escravidão remete à negritude. Que, aliás, todos os aspectos negativos remetem à negritude. Então, ele aqui ainda vai buscar, né, este autor, o Achille Mbembe é africano, né, um autor africano, vai buscar no Mbembe, aí ele vai falar assim, então há um processo de colonização das ideias. E talvez aqui não, nós já olhamos aqui autores dizendo é necessário descolonizar, e não é descolonizar somente a infância, somente o papel da criança, é descolonizar todo o pensamento. Todo o pensamento. O colonialismo foi um projeto de universalização com finalidade de inserir povos colonizados na modernidade. É como se as coisas, então, voltando na questão só específica do negro, é como se o negro fosse o selvagem. É como se a questão da negritude se prendesse a um selvagem que precisava ser, de certa forma, domesticado. E aqui no Brasil, historicamente, o negro foi tratado assim, né? Nesse processo de escravização. E escravização é como se o negro não tivesse uma vitória. É como se o negro não tivesse um papel na história. E olha, as 4, 5 dias atrás, nós tivemos o 15 de novembro, dia de proclamação da República. A proclamação da República ela é feita, nós conhecemos assim, né, através do Marechal Deodoro da Fonseca. Olha, a resposta correta é assim, o grande noticiador e o grande republicano que faz com que o processo avance é José do Patrocínio. José do Patrocínio, homem negro, no Rio de Janeiro. Mas para nós parece só essa coisa assim, né? São os brancos que fazem, são os homens brancos que fazem, né? Outro dia eu devo ter dito aqui, falei, sobre o papel das mulheres, né? Aí fala, a independência proclamada por Dom Pedro I. Olha, o papel central na proclamação da independência é da esposa dele, né? Da Leopoldina. A história não é linear. A história não é contada só pelos vencedores. A história não é só aquela que está nos livros. A história tem 1000 facetas. Então, há um elemento, o Silvio de Almeida coloca num elemento que é a Revolução Haitiana, um dos problemas do medo do negro, que então ele vai situar assim, Silvio de Almeida e outros autores do movimento negro. Eles vão situar assim, há sempre um medo do negro, e por isso coloca-se o negro nesses papéis subalternos, do selvagem, daquele que está abaixo, daquele que não pode, daquele que não tem conhecimento. O racismo biológico no Brasil, inclusive, colocou essa questão do negro historicamente como um ser inservível. Historicamente. Importante dizer assim, há 100 anos atrás, e olha, é importante, do meu ponto de vista, é isso que eu vou dizer. No movimento negro, há outras posições. Estou falando da minha, eu quero dizer assim. E nem quero dizer que esta é certa, é só um posicionamento. Eu quero dizer assim, há 100 anos atrás, toda a intelectualidade brasileira, é uma intelectualidade, todos os pensadores brasileiros, há 100 anos atrás, que apareciam, todos eles eram extremamente racistas. Um deles é conhecidíssimo nosso, até porque ele flerta e tem muitas coisas na educação infantil. É Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi extremamente racista. Isso significa que nós temos que pegar os livros do Sítio do e jogar no lixo? A resposta, do meu ponto de vista, é não. Só que essas histórias precisam ser contextualizadas.
Se você olhar nos livros do Monteiro Lobato, são histórias sensacionais, mas é assim, o negro está sempre nesse papel inferior. Talvez o caso mais emblemático é o caso da tia Anastácia. Que só para servir, só era para servir. Sim, mas que ele é até hoje, entendeu? Que ele é até hoje. Olha, ele é até hoje, desculpa, amor. Não é nas novelas, amor, é no mundo, no Brasil, aqui, em todo lugar. É por isso que é assim, vamos para mais, é em todo lugar. É em todo lugar, que é assim, ó, que nós estamos olhando aqui, racismo estrutural, ele está estruturado em todos os lugares. Em todos os lugares. Deu uma bugada aqui, porque eu lembrei de uma coisa assim. Que ela falou, parece a novela. Isso tem tudo quanto é lugar. Alguns meses atrás, ela falou programa Encontro. Nem sei se foi nesse programa, mas era alguma coisa assim. Esse rapaz que trabalha no programa Encontro, você vê o programa Encontro, ele é um pouco isso, né? Muito isso. Ele tem 2 apresentadores, mas ele não é Encontro com Manuel Soares, ele é Encontro com Patrícia Poeta. Alguns meses atrás, o Manuel Soares, eu não sei se era nesse programa ou se era no outro, mas assim, o Manuel Soares, ele fez um negócio muito sutil, muito cuidadoso com a pessoa que cometeu um ato, que é um ato racista, e com a pessoa que sofreu, que era um pouco assim, eu acho que é esse que passa no Salmo, que é um pouco assim, antes dele ir para esse encontro, que era um pouco assim, a pessoa fez alguma quitude, alguma coisa para comer, uma mulher negra, fez alguma cocada, isso aí, fez uma cocada, e aí, sei lá, no final do programa, a mulher vira para a mulher que fez e fala assim, não sirva. E ela vai, automaticamente ela vai, pega a bandeja, e o Manuel Soares, num ato muito sensível, de um cuidado especial com essa mulher negra, ele fala, não, deixa que eu sirvo. Ele não deixou... Senta. Ele foi muito cuidadoso com essa mulher negra, mas assim, a atitude da apresentadora é uma atitude impensada e racista. E que ela mesma reconheceu depois que porque é. Assim, o negro é para servir. Talvez a princípio não... Talvez o jeito mais simples, né? Não tem, sinceramente, não tem suavização. Tanto que ela mesma não suaviza. O nome dela é Thalita. Ela mesma falou, sim, errei. E errou. E é um ato racista. Mas é que eu estou dizendo assim, não é no outro, o brasileiro gosta de situar lá. É lá, é ali, é lá, não eu. Mas somos nós. Eu estou dizendo, talvez eu tenha dito isso, mas se não disse, digo agora, é assim, olha, Anderson, reconhecer, eu sou um homem negro, eu preciso reconhecer que eu sou um homem, que cometo também atos racistas. Olha, eu posso cometer atos racistas, inclusive contra não negros. Se eu chego aqui, olha, tem música sobre isso, né? Mas se eu chego e falo assim, olha, pessoal, hoje eu tô cansado, vocês estão judiando de mim. Falar judiar, o termo judiar é um termo racista. Quer você queira, quer não, judiar é um termo racista. Quer você queira ou não. Porque remete a judeus. Então é como, que é judiar? Judiar é maltratar. Este termo judiar, ele é inclusive discutido pelos nazistas. Que os nazistas vão falar assim, quem matou o Cristo, um pouco dessa discussão, quem matou o Cristo foram os judeus. Então, os judeus precisam ser castigados na história. Por isso que os nazistas matam os judeus. Perseguem outros povos também, mas em especial os judeus. E hoje, quando a gente fala assim, está judiando de mim, o termo judiar, ele é racista, porque ele remete a judeus, e judeus, falar de judeus como pessoas que maltratam outras pessoas. E é por isso um termo racista. Então, eu tenho que parar sobre o que faço, entendendo que eu sou, a grande discussão sobre racismo estrutural é essa. Enquanto eu, Anderson, sou racista, entende? Eu tenho que dizer de outra forma, quer dizer assim, eu Anderson, nessa sociedade, outra forma, outra coisa. É assim, eu sou homem, portanto, sou machista.
essa sociedade me dá o privilégio de ser homem. Ser homem nessa sociedade é privilégio, porque é uma sociedade machista. Veja, é só olhar quantas mulheres são mortas todos os dias. Quantas mulheres são mortas por seus companheiros todos os dias. Por que elas são mortas? Porque ela é objeto dessa pessoa. Eu posso já ter dito aqui, já aconteceu comigo, assim, olha, uma vez eu fui fazer na universidade, dar uma aula e falei, ó, nós vamos fazer através do seu Facebook, você me marca lá, tá. No final da aula, chamaram umas 3, 4 para falar comigo, não posso fazer. Por que você não pode fazer? Você não tem Facebook? Faz uma colega, que era em grupo, coisa, né? Não pode me marcar porque o meu Facebook, ele é meu marido que cuida dele. Mano, é meu namorado, mano. Olha, isso é coisa do. Isso é machismo ao quadrado. Isso é machismo ao quadrado. Alguém te controla, alguém manda em você, alguém é seu dono. É grave isso. Como é que essas mulheres vão se tornar professoras trabalhando com meninas daqui a pouco e meninos? Elas perdem a identidade. Perdem tudo. Assim como nós, negros, em grande parte também perdemos. Não é porque o negro é racista também. O negro, quando ele. Olha, o negro, quando ele ascende socialmente, no Brasil, para o negro ascender socialmente, ainda é, olha que loucura, hein? Ainda é através de futebol, ainda é através de samba, música, samba, em especial. Ainda é só isso. A forma do negro ascender socialmente. Então, nós temos um gravíssimo problema social. E mais, as pessoas não são. Até ali não são. Aí chega um concurso. Abre cota para negros e negras. Até ali ninguém era neguinho. Aí todo mundo se transforma em neguinho. Não, agora eu sou pardo. Agora o meu pai, meu bisavô, se for por isso, todo mundo é. A grande questão é, quais efeitos do racismo você já sofreu na vida? Quais efeitos do racismo você já sofreu na vida? Essa é a discussão. Que eu estou dizendo assim, por exemplo, um exemplo, não entrou aqui, mas talvez já tenham visto, não, às vezes é. Mas minha filha, meu primeiro casamento, minha filha tem tom de pele branco. Então, ela pode, qualquer brasileiro pode, se autodeclarar negra, mas eu falaria assim, e converso com ela, e é isso. Não faz, ela pode se autodeclarar, ela pode se achar, ela pode ter identidade negra, pode. Mas ela tem o tom de pele dela é branco. Mas ela não pode entrar num concurso por conta. Não pode. Porque ela tem que ter a consciência social que o que afeta, quem é afetado pelos efeitos do racismo tem fenótipo, portanto, tons de pele escuro. E quanto mais escuro, mais sofre. Então, é tom de pele, lábio, nariz, fenótipo, né? Cabelos, tudo mais. A Revolução Haitiana é um desses processos que leva a um temor do negro. Que o negro começa a ser temido dentro da Revolução Haitiana. Então, nós temos a Revolução Francesa. Olha, nós estudamos nas escolas, e é legal, tudo bem. Nas escolas nós estudamos a Revolução Francesa. Mas a Revolução Haitiana, que é inspirada na Revolução Francesa e é poderosa, nós não estudamos. O Haiti é um país que foi colonizado pelos franceses, portanto, teve a Revolução Haitiana ocorre logo depois. A Revolução Francesa, lá em 1776, ocorre na França. Nós estudamos. Aqui no Brasil, nós estudamos a Revolução Francesa. 20 anos depois, mais ou menos, 25 anos depois, ocorre no Haiti, aqui na América Central, a Revolução Haitiana. Simplificando aí a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana é o seguinte, os negros, que eram a maioria que são, né? Hoje são absolutamente a maioria. E o que os negros, quando tomam o poder no Haiti, resolvem? No Haiti, exterminam todos os brancos, todos os franceses do Haiti.
O que aconteceu com o Haiti na sequência é que o Haiti vai ser boicotado, e é até hoje, por todos os países ocidentais. Então, o Haiti, até hoje, é um país absolutamente negro aqui nas Américas. É um país extremamente pobre, ainda que capitalista, é extremamente pobre. E é um país até hoje boicotado. Porque os negros tomaram o poder. Que foi a. Olha, mas Anderson, que coisa. É a mesma coisa que aconteceu na França 25 anos antes. Porque a Revolução Francesa toma o poder na França, numa revolução sanguinária, e mata, não os franceses que são franceses, né, mas mata os franceses que estavam no poder até então. Todos. A Bastilha é conhecida porque cortava cabeças, né? Até no desenho do Pica-Pau aparece assim. A Bastilha é conhecida por ter uma foice, né? Que cortava cabeças, né? Os inimigos do regime francês. Da França, a mesma coisa. Acontece 25 anos depois do Haiti. Do Haiti, então, até hoje, é um país extremamente pobre, porque é um país... É um pouco assim, né? Como se não pudesse acontecer uma revolução, ainda que a revolução seja capitalista. O Haiti é um país capitalista. Então, as referências da bestialidade, ferocidade, demonstram como a associação entre seres humanos e determinadas culturas, no caso, se torne uma tônica, né? Se torne um processo cotidiano que fazem parte dos processos até hoje. Então, o autor começa a discutir um processo assim, olha, a raça começa a atuar, né, a partir daquele momento histórico, a partir de características biológicas. Ser negro diz respeito aos seus fenótipos, por exemplo, e no nosso concurso, os concursos da cidade de São Paulo não nasceram assim, era só autodeclaração. 2014, 15. O que começou a acontecer na cidade de São Paulo? Pessoas oportunistas, de pele clara, brancas, começaram a entrar com autodeclarações como negro. Então, teve que se tomar uma atitude. Qual atitude? É fazer a aferição biológica. Você coloca foto, você coloca autodeclaração, mas não serve. Depois, em algum momento, você será chamada para fazer a aferição biológica, que é de fenótipo. Você vai passar na frente de uma banca, a banca vai analisar e vai dizer, olhando, é uma pessoa negra. Por quê? Porque tem gente querendo passar a perna num concurso. Mano, é horrível isso. Mas raça é definida, então, a partir de dois registros, biologicamente e com as características da etnia, culturais e tudo mais. Sociais, né? Portanto, sociais. Que a grande discussão que ele vai fazer depois, daqui a pouco, ele vai centrar todo esse processo no processo social. O racismo é determinado por características que a sociedade escolheu historicamente, que podem vir do medo, ele traz exemplos, por exemplo, como a Revolução Haitiana, que pode ser das questões que envolvem os processos de olharmos o negro como ser selvagem, né, como escravo, como aquele que veio de um lugar remoto. Não à toa, se você vai ver assim, né, as grandes discussões vão falar assim, o negro, as grandes discussões sobre a questão negra, vai colocar a questão negra na base da maioria das coisas. Na base da matemática, na base dos jogos que envolvem a matemática e história, na base da tecnologia, do instrumento das tecnologias, dos minérios. Talvez o exemplo mais simples é pensar assim, Ogum é o ferro, e não é o ferro lá na natureza, é o ferro tratado, portanto, a tecnologia. De nós olharmos uma sociedade em que os negros estão na base, como é que os negros operam para se sustentar numa base ainda hoje,
serem mais da metade da população, apesar de serem massacrados na sociedade, de ter um genocídio, que o Silvio de Almeida coloca a morte do negro nessa sociedade racista, a morte física, né? Os negros são mortos às toneladas, né? A morte de negros pela polícia diminuiu brutalmente. O Silvio de Almeida está dizendo assim, é impossível não ser racista numa sociedade racista, Anderson, mas os negros não gostam de si mesmos. Eu falo, mas por quê? Porque, por exemplo, mulheres negras, um exemplo, mulheres negras alisam seus cabelos. Olha, numa sociedade que fala que existe cabelo bom e cabelo ruim, numa sociedade que diz que o cabelo ruim é o cabelo crespo, como é que você mantém o cabelo crespo numa sociedade? Como é que você mantém o cabelo crespo na forma como ele for, numa sociedade que para arrumar um emprego exige determinadas formas que ninguém vai te falar assim na cara do seu cabelo? Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Então, como é que nós nos estruturamos ao longo dos séculos desse jeito? Então, ela está dizendo assim, olha, nós vamos nos constituindo nesse processo. Se no Brasil este processo agora, aqui ó, no século XX, século passado, é ainda mais potente. Porque no Brasil vingou a ideia, em especial a partir de um livro que faz sucesso primeiro na Europa e depois aqui, que é o livro do Gilberto Freire, que é o livro Casagrande e Senzala. No livro Casagrande e Senzala, Gilberto Freire vai fazer uma discussão dizendo assim, o Brasil é mestiço. Ele vai fazer uma discussão também dizendo, ele e outros autores, no Brasil não existe racismo. Ele vai dizer assim, no Brasil, porque, olha, é um pouco nesse sentido assim, nos Estados Unidos, e mesmo na Europa, mesmo na, talvez o exemplo maior é da África, né, da África do Sul, da África do Sul. Na África do Sul nós tínhamos naquele momento um apartheid, há 50 anos atrás, um apartheid onde brancos tinham lugares de brancos, lugares de negros. E mesmo hoje, nos Estados Unidos, tem lugares em que os negros não estão, brancos não estão e tal. Acho que é muito visível isso, por exemplo, nessa coisa mais popular, assim, conhecida, que é do Todo Mundo Odeia o Chris, né? E o Chris fica lá falando, olha, eu moro no bairro X, lá do Bed-Stuy, é um bairro negro. Então, nos Estados Unidos tem muito isso, né? Bairro negro, bairro branco, e vários relatos sobre isso. A próprio relato do Chris Rock, dizendo dele, né? Aqui ele mora num bairro branco hoje, que ele é rico e mora num bairro branco. Só que ele tem umas discussões dele na internet dizendo isso. Nos Estados Unidos, se ele fosse branco, o vizinho dele é só dentista. Mas se ele fosse dentista negro nos Estados Unidos, ele teria que inventar o dente para ele ter tanto sucesso nos Estados Unidos como dentista negro. Porque a sociedade norte-americana, em relação ao racismo, ela não é velada, entende? É uma sociedade não velada. É uma sociedade extremamente racista. Então, é um pouco brancos com brancos, negros com negros, e não se mistura. E não há mistura. E mesmo assim, há poucas misturas. Né? Nós temos até, assim, poucos filmes que relatam. Você pode olhar em filmes americanos, você não encontra, ou é muito raro encontrar filmes em que negros e brancos se relacionam em filmes norte-americanos. Porque brancos e negros vivem um tanto quanto isolados. Assim, não é que não se conhecem, até convivem, mas não no sentido mais direto, de namoro, casamento, é mais raro. Esses autores, há um século atrás, eles começam a dizer, talvez em especial, quando o cara de Senzala, começam a dizer assim, o Brasil é o país da democracia racial. O Brasil, negros e brancos convivem harmoniosamente. Um exemplo, se nos Estados Unidos você tem restaurantes de brancos, onde os negros, eles já nem vão lá, porque sabem que não vai entrar, então já nem vão, já sabem, já não vão. Aqui no Brasil isso não existe. Então, se eu, Anderson, só tenho dinheiro, né? Mas se eu tiver, posso ir em qualquer restaurante de rico, eu entrarei, sentarei lá e comerei normalmente.
Então, aqui no Brasil não há assim, uma reserva de espaço, um lugar, como outros países historicamente tiveram. A noção de raça no Brasil começa a ficar fluida. Ela não é tão simples como são outros países. Porque nos outros países é binário. Branco com branco, negro com negro. No Brasil, há misturas nas próprias famílias. Você vê que uma das questões do brasileiro falar assim, não sou racista, é ele falar assim. Você vê, ele fala assim, igual exemplos que já falaram aqui, né? Ele fala assim, a pessoa fala assim, chama a pessoa disso, daquilo de macaco, não sei o que lá, não quer morar no mesmo prédio, já foi dito aqui hoje, mas a pessoa, na sequência, para se defender, ela fala assim, eu tenho amigo negro, eu tenho gente da minha família negra, meu tio é negro, meu bisavô, todo mundo. Nesse sentido, todo mundo vai ter no Brasil, porque é toda uma mistura histórica. Mas isso não nos leva a esta discussão que perdurou no século XX a uma sociedade que vive uma democracia racial. O Brasil não vive, nunca viveu uma democracia racial. Então, acho que hoje nós vamos avançar aqui, mas vamos parar por aí, né? Mas não vai dar para terminar semana que vem, continuamos e terminamos. Mas ele está discutindo alguns itens no livro, né? Racismo, o que é racismo? Então, racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. E aí, olha, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes. O brasileiro não se vê como racista. Portanto, as suas práticas geralmente estão no campo da inconsciência. Ele pratica, mas ele não se vê e não acha que é. Nós vivemos no sentido direto, numa sociedade, então, que carrega privilégios para determinados indivíduos. Quais indivíduos? Indivíduos de pele. Tem um filme, Anderson, né, As Estrelas Além do Tempo, que fala sobre essa segregação de mulheres brancas do banheiro, mulheres brancas, que ela tem que atravessar o campus para poder, né, fazer suas necessidades. É um filme bem legal. Repete o filme, só para eu falar. As Estrelas Além do Tempo, das mulheres da NASA. As Estrelas Além do Tempo. Que elas contribuíram muito para o homem ir para o espaço. Né? E elas eram computadores humanos, elas tinham que ficar numa salinha, porque elas tinham que fazer os cálculos e elas não eram reconhecidas pelo trabalho. Então, hoje elas têm até o nome delas em alguns setores da NASA. Mulheres, né? Mulheres, e elas sabe que e mulheres. Sabe que quem... Um exemplo simples e bom. Estrelas Além do Tempo. Sabe um filme não, uma coisa assim, né? Nós estamos revivendo, nesse instante do Brasil, a questão da coisa do Covid, né? Sabe que a pessoa que sequencia e dá as bases para criar as vacinas que foram criadas tão rapidamente da Covid é uma brasileira, uma mulher negra brasileira, uma cientista mulher negra brasileira. Ninguém era isso. Então, você não vê. Então é isso que a gente está vendo, assim, né? É assim, olha, nós temos uma sociedade de privilégios, uma sociedade onde as pessoas privilegiadas têm essas questões, as pessoas brancas têm privilégios, há uma defesa, né, de pertencimento desses privilégios. Você vê que no Brasil, por exemplo, quando há uma discussão, olha, os Estados Unidos, 13% da população negra, por 2 vezes eles já elegeram um presidente negro. Aqui no Brasil, nada. Então, um país com minoria negra extremamente racista elegeu por 2 vezes um presidente negro, Obama. Brasil,
maioria da população negra, mas nem governador, nem prefeito, nem ninguém, né? Às vezes não, nem congressistas nós elegemos. Né? Eu falaria assim, de maneira mais direta, assim, né? Eu mesmo, né, na minha última eleição, fui extremamente mal votado, né? Então, nós temos dificuldade no Brasil em votar em negros, em votar em mulheres, são os dois grupos sem privilégio no Brasil. Mulheres, negros. Então, o racismo é um processo em que condições de subalternidade de um grupo submetendo outro grupo de maneira sistemática e sem a percepção, que aí a resposta é, agora no final do ano é mais fácil olhar o racismo estrutural. Eu falo, é só assistir, nesse final de ano é mais fácil olhar o racismo estrutural. Daqui a alguns dias, possivelmente, não sei se já, é só ligar a TV e ver aquelas mensagens de Natal dos canais. Então, o SBesteira faz, a Rede Globo faz, todas eles fazem, Record faz, onde aparece os seus funcionários fazendo alguma dancinha de Natal. Comece a olhar esta propaganda que são esses funcionários fazendo uma dancinha de Natal da Globo, da SBT, da Record, onde for. Conte lá quantos negros aparecem. E veja se é metade. Por que a sociedade é racista? Porque, em grande parte, assim, a gente tem que reclamar disso. Não é ignorar, é reclamar disso. Então, é um processo que coloca sobre situação de subalternidade, de privilégio, de maneira distinta. Né? Há um grupo que avança com poder e há um grupo que não avança socialmente. Quando, então, por exemplo, há a discussão das cotas, as pessoas querem furar a fila, querem furar as cotas. Furar as cotas é o jeito mais racista de ser racista. De não entender que as pessoas que devem entrar por cotas são as pessoas que têm os fenótipos, ou seja, tons de pele, cabelo, nariz, boca, que sofrem com isso, que sofrem a partir dos seus fenótipos. A pessoa negra sofre porque ela tem os fenótipos e é negra. E qualquer um olha para ela e já identifica pessoa negra, mulher negra, homem negro. O que é preconceito racial? É um juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado, que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Olha, o preconceito a palavra já diz, né? É mais fácil olhar a palavra, do meu ponto de vista. Ter conceito é conhecer. Se você sem conhecer julga, isto é antes do conceito, é pré-conceito. Pré-conceito é antes do conceito. Se você olha para uma pessoa e já a classifica, isso é preconceito. Se isso envolve questões raciais, preconceito racial. Aqui existe preconceito racial, preconceito social, preconceito sexual, tem preconceito contra a gente. E discriminação racial, trata de grupos diferentes racialmente. No Brasil, o jeito mais simples é a pirâmide social, né? A pirâmide social brasileira, a pirâmide social e racial brasileira, mostram que ganham mais fazendo a mesma função aqui no Brasil, até hoje, não é passada, hoje, homens brancos, mulheres brancas ganham menos do que homens brancos, no mesmo cargo. Homens negros, abaixo de brancas, e na base mesmo da pirâmide, mulheres negras. Ele começa a tirar o racismo, começa a suavizar o racismo para colocá-lo em outros lugares. E aí ele também está dizendo, não há suavização do racismo. O racismo é racismo. E ponto final. E o brasileiro é racista. A discriminação direta, repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos motivado pela condição.
Repúdio ostensivo, discriminação direta. Discriminação indireta. A situação específica de grupos minoritários é ignorada. Discriminação indireta. Essa daí não acho que tem racismo. As coisas são assim mesmo. São os negros que não se esforçam. E assim vai, né? Não reconhece o que acontece numa sociedade em relação à população negra. Sejam as questões negativas, sejam as questões positivas, né? Porque no Brasil nós temos inúmeros heróis negros não reconhecidos como importantes na história brasileira, não reconhecidos. Então, é a ausência da intencionalidade. É aquele que acha normal, né? Na escola dele, uma professora pega e faz cartazes com as crianças. Cartazes assim, somos todos iguais. E não fala nada. Ah, tá bom. Então, isso é neutralidade, discriminação indireta. Porque a professora que faz os cartazes falando que nós somos todos iguais, ela já é racista direta. Você, se não fala nada, é indireta. Discriminação positiva, tratamento diferenciado a grupos discriminados para corrigir a desvantagem. Discriminação positiva, cota. Discriminação positiva, cota. Só para você entender. Ou aqui no Brasil, como ações afirmativas. A lei não é justa do jeito que ela está, dizendo que nós somos todos iguais. É preciso incluir processos de equidade. Nos Estados Unidos, o próprio Obama disse, se não fossem programas de cotas que nos Estados Unidos nasceram nos anos 60, ele não existiria. Nos anos 90, foi o Fernando Henrique que nomeou a primeira mulher no STF. Olha, o STF existe desde quando o Brasil é Brasil, República, já existia no Império também, né, um tipo de STF, e o Brasil nomeia a primeira mulher só nos anos 90, aqui no STF, no Supremo Tribunal Federal. Quando ela é nomeada, não vou lembrar o nome mais, mas quando ela é nomeada, se descobre que dentro do STF não tinha nem banheiro feminino. Porque não tinha mulheres lá, só tinham homens, para que banheiro feminino? Pela primeira vez, em mais de um século de STF, apareceu uma mulher, tiveram que construir um banheiro lá, feminino, no STF. Isso é anos 90, isso é novo, absolutamente novo. Então, como é que nós fazemos? E aí, outra coisa simples, de certa forma. De certa forma, o Silvio de Almeida também está dizendo isso, né? Quantos advogados negros tem? Ele é advogado. Quantos advogados negros tem? Quantos delegados, então, negros tem? Quantos juízes negros tem? Quantas pessoas que decidem, quantos desembargadores negros tem? Que, aliás, talvez um jeito assim, minha filha estuda direito, e um dia ela estava mostrando uma foto de todas as pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma foto que eles fazem lá todos os anos. Historicamente, as fotos, só tem pessoas brancas. A discussão histórica do movimento negro, vou fechando por aí. A discussão histórica do movimento negro é assim, o movimento negro, desde os anos 30, desde a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira sempre discutiu no Brasil, lá nos anos 30, né? Não existe mais hoje, mas assim, o movimento negro sempre discutiu historicamente no Brasil, é preciso discutir oportunidades que fortaleçam a escola, pode pensar na escola, desde a educação infantil até o ensino superior. O que aconteceu no Brasil? Nada disso aconteceu. Até hoje não acontece. Então, nos últimos anos, o movimento negro mudou a tática. A tática é vamos copiar coisas que deram certo em outros lugares, discriminação positiva, ações afirmativas, cotas, por exemplo, para corrigir no ensino superior o problema. Se nem isso acontecer, o problema não. Os negros nem sobreviverão para contar a história. Porque o negro é massacrado no Brasil. Massacrado no sentido de ser morto no Brasil.
E, enfim, esta outra aqui, né, discriminação negativa, no caso, o racismo causa prejuízos, desvantagens e tudo mais. Enfim. Na nossa próxima aula, nós vamos olhar, então, a partir daqui, nas concepções de racismo, né, do individual, como é que afeta pessoas, como é que afeta a relação do conhecimento e as formas do conhecimento. Que aí, olha, só para dizer a seguinte coisa, subjetivo, toda vez que fala aqui, esses autores todos falam subjetividade, estamos falando do conhecimento. Parece que o conhecimento, no mundo, ele é só europeu. Então, a gente vai para a universidade, inclusive, e às vezes você me ouve falar aqui, não sei o que lá da Grécia, não sei o que lá da Grécia. E nós não falamos do conhecimento, por exemplo, de conhecimento africano. Nós não falamos de conhecimento oriental. Nós não falamos de outras formas de saber e de obter conhecimento. Dá para entender isso? Paulo Freire, não no livro que está no concurso. Discutir assim, ó. Eu fecho com isso só para falar de individualidade, subjetividade. Rapidamente, antes de fechar, só dizer assim: institucional, racismo institucional. O racismo que está nas instituições, na escola, nas empresas, na universidade. E o racismo estrutural, que está na sociedade como um todo. Então, ele vai, ao longo das próximas etapas do livro, discutir como é que isso se dá no nível individual, como é que isso se dá no nível das instituições, empresas, governos, e como é que isso se dá numa sociedade, na complexidade de uma sociedade como um todo. A discussão do Paulo Freire era assim, olha, o planeta, que é redondo, o planeta tem norte, sul, leste, oeste, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, né? Leste, oeste, né? Então, a discussão dele, do Paulo Freire, e de outros autores, é assim, ó, como é que é necessário pensar de outras formas? Quem está no hemisfério norte, olhando o mapa, quem está no hemisfério norte, veja que os mapas que foram criados por europeus colocam no centro do mapa a Europa. E o mundo se organiza a partir da Europa. Porque foram eles que criaram os mapas. Entretanto, todo mundo sabe que o planeta está girando. Né? Quem é que sabe se agora nós estamos de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Até porque estamos girando. Quem é que olhou esse mapa e viu esse mapa desse jeito? Por que ele não poderia ser ao contrário? Se fosse feito por nós aqui no Brasil, com certeza nós nos colocaríamos no centro. Esse mapa, a cartografia que nós conhecemos. Esses autores, Paulo Freire, entre eles, estão discutindo assim, olha, se eu estiver aqui no hemisfério norte e me perder no meio do mar, se estiver num barco e me perder no meio do mar, como é que eu chego num porto seguro? Olha, e tem que esperar a noite chegar e esperar conseguir olhar as estrelas, porque eu terei que olhar a estrela do norte. Quem está no norte, quando precisa ter um caminho, chama, porque olha a estrela do norte, me dá um norteamento, me dá um norte. Anderson, dá um norte aí. É um olhar, olha, veja, a partir do hemisfério norte. Entretanto, quem está no hemisfério norte são os países, enfim, entre aspas, né, considerados avançados. América do Norte, Europa, quem criou, inclusive, o mapa. Quem está no Oriente, nesta ponta aqui, ó, do mapa,
quem está aqui no Oriente, se você estiver no Oriente e se perder no mar e precisa encontrar um caminho, qual estrela você deve seguir à noite? Estrela do Oriente, é isso mesmo, estrela do Oriente. Se você estiver em qualquer país do Oriente, do Oriente Médio para lá, até o Japão, se você se perder no mar e quiser se encontrar, você segue uma estrela à noite. Estrela do Oriente. Veja, os orientais não usam nem esta palavra aqui para falar de dar o norte. Os orientais vão falar assim, me orienta, me dá uma orientação. Anderson, me oriente nisso aí. Que é um pouco dizer a partir desse olhar aqui. Ó. Tudo tem um porquê. Paulo Freire, no livro Pedagogia da Esperança, outros autores, o Silvio de Almeida não está falando assim, mas também está dizendo assim, está dizendo, olha, o grande problema é que nós, no hemisfério sul, aqui, ó, no hemisfério sul, não temos uma forma de pensar que é nossa. Nós só seguimos os dos outros. Veja assim, ó, nós seguimos o Piaget europeu. Vygotsky, né, está na Rússia, um pedaço dele, onde ele nasceu, está na Europa. Europeu. Vallon. Nós seguimos olhares de fora. Nós não temos um olhar nosso. Cadê o nosso olhar? Então, e mesmo quando nós falamos, ou nós falamos assim, me dá um norteamento, me dá uma orientação, olha, vou orientar vocês. Vou dar uma orientação, um olhar do, seria assim, né, do orientador na universidade. Paulo Freire, neste livro, Pedagogia da Experiência, ele está dizendo, ele está dizendo, veja, no Sul, nós temos a América do Sul, todos os países pobres. No Sul, nós temos grande parte da África. Porque a África também, a África que é louvada, está no hemisfério norte, né? A África é um continente, com 54 países. Mas a África louvada está no hemisfério norte. Que é acima do Saara, né? Está no hemisfério norte. O Egito, das grandes pirâmides, um monte de coisa. Até mais conhecida da África, está no norte da África. Os países expropriados, colonizados, como diz o Silvio de Almeida. Os países que foram explorados ao extremo estão no hemisfério sul. Pedaço gigante do continente africano e a América do Sul. Nós não temos uma forma de pensar nossa. Nós seguimos as dos outros. Então, Paulo Freire, nesse livro, vai falar assim, olha, um jeito de pensar seria criando um sulear, né? Um suleamento. Não tem orientação, norteamento, orientação, seria um sulear, um suleamento, uma forma de pensar que seja nossa. Nós ainda não temos. Estamos longe disso. E, por enquanto, de certa forma, estamos cada vez mais distantes de termos uma forma de pensar que seja nossa. Em grande parte, nós sempre esperamos alguém nos salvar. O salvador da pátria. Há 4 anos atrás era o Bolsonaro. Agora está sendo o Lula. Isso não vai resolver. Enquanto nós não entendermos que nós somos sociedade, seres coletivos. E o primeiro lugar onde nós aprendemos isso é na escola. Enquanto as escolas continuarem neste processo, que ela trouxe um exemplo hoje aqui, né, da diretora, que vira dona da escola, e todo mundo se transforma um pouco num objeto, e ainda que a escola, de certa forma, através do conselho de escola, esteja resistindo, ainda que a escola esteja resistindo, não é simples. Não é fácil, não é tranquilo. E quando acontece esse processo, nós vamos fazer no Brasil, Silvio de Almeida de novo, fazer perdurar estruturas históricas, entre elas o racismo. E lógico, entre elas o machismo, entre elas o sexismo, e outras que tem aqui. O Silvio de Almeida está situando aqui a coisa no racismo. Acho que é isso.
Opa.